Oi, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Vida leve, sim, porque você só consegue ter vida leve se você puder manejar a sua ansiedade. A ansiedade é uma emoção natural, você sabia? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então fica até o final que eu vou trazer para você formas de você aliviar essa ansiedade. Te espero aqui, mas antes, roda a vinheta. Ansiedade. Todos nós sabemos que a ansiedade pode ser um problema, mas a ansiedade ela é uma emoção natural do ser humano. Não existe um ser humano sem ansiedade. Ela faz parte das nossas emoções. E ela é importante porque ela também é um motivador para que nós possamos atingir outros patamares na nossa vida. Você, por exemplo, quando tem uma festa ou um evento, ou você vai falar em público, você não fica ansioso? Não dá aquele friozinho na barriga? Isso é ansiedade. Agora, qual é a diferença desse tipo de ansiedade para a ansiedade que a gente considera como patológica? Porque são diferentes. Uma coisa é você ter um pico de ansiedade que chega até a ser gostosinha. Aquele friozinho na barriga quando você vai fazer alguma coisa nova, ou você vai conhecer um namorado ou namorada. Quando isso vira um problema. A diferença entre o que a gente chama de ansiedade natural e a ansiedade patológica, aquela que vira uma doença, é o nível de prejuízo que ela causa na sua vida. É. Esse nível de prejuízo é que vai determinar se essa ansiedade é ou não é uma ansiedade patológica. São três aspectos que a gente verifica. Primeiro aspecto, o aspecto do prejuízo. Causa ou não causa prejuízo à sua vida? Você deixa de fazer coisas que você faria normalmente por causa da ansiedade ou não? Você passa mal? Você tem sintomas físicos por causa da ansiedade? Então, causa prejuízos na sua vida. Segundo, qual é a frequência que isso ocorre na sua vida? Você ter uma apresentação e ter uma dor de barriga antes da apresentação não quer dizer que você está tendo uma ansiedade patológica. Agora, se isso é frequente, todas as vezes que você vai fazer uma apresentação, você tem uma diarreia, a gente começa a acionar o nosso sinal de alerta. E terceiro, a intensidade. Você deixa de fazer as coisas porque a ansiedade te impede? Junta esses três aspectos e aí você vai realmente saber se a sua ansiedade ela é uma ansiedade natural ou ela é uma ansiedade patológica. O Dr. Marco Abud, ele fala o seguinte, que a ansiedade, ela é uma apreensão natural. Ou seja, na nossa evolução humana, nós tivemos a ansiedade como um sinal de alerta. Ela foi extremamente importante na nossa vida para que nós pudéssemos sobreviver. Nós, humanos, sobreviver aos dinossauros, à Idade da Pedra. Quando ela via algo, quando você via, né, algo que era estranho, a sua ansiedade te despertava para não comer aquilo, porque podia fazer mal e você podia morrer. A ansiedade é uma questão de sobrevivência. Ela é extremamente importante para nós. O problema é que, conforme a nossa evolução, nós começamos a trabalhar o nosso pensamento distorcido, o que a gente chama na psicologia de disfuncional. Ou seja, nosso pensamento começou a trabalhar o nosso sistema de alerta para coisas que não são perigosas. Por exemplo, sair da rua, ir a uma festa, falar em público.
essa é a grande questão que desregulou a nossa ansiedade. E isso não é coisa de gente maluca. Pelo contrário, nós humanos vivenciamos isso todos os dias. É o nosso cotidiano. Então, a primeira coisa que nós temos que entender qual é o nível da nossa ansiedade. O quanto ela realmente é patológica ou ela está dentro da naturalidade. Aliás, vamos tirar esse termo normalidade do nosso vocabulário e vamos deixar só naturalidade, que é um termo melhor. Afinal de contas, ninguém é normal. Eu vou deixar aqui para vocês um questionário e aí eu separei em duas vias. Aqui está o questionário. Então, aqui vocês podem ver que a gente tem sintomas comportamentais, né? Aqui, então, alguns sintomas: planejamento excessivo, evitar pessoas, e você vai marcar um X se você se sente assim. Obviamente, como está aqui no YouTube, você vai colocar aí no seu caderno, ok? E o próximo são os sintomas físicos, tá? Que eu coloquei como SF. E você vai fazer a mesma coisa, marcar aqueles sintomas físicos que você tem. E por que a gente está fazendo esse exercício? Porque eu quero que você veja exatamente dentro deste quadro, você vai classificar essas suas dores, esses seus sintomas, com muito intensa e dolorosa, difícil de controlar, é aquela que dispara de forma inesperada, por exemplo, palpitação, né? Quando eu vejo, eu já estou nervoso. Quando acontece frequentemente, então, assim, muito frequente, quando interfere na sua concentração e na sua capacidade de trabalho, e quando atrapalha ou impossibilita as suas relações sociais. Por que esse quadro vai ser importante? A partir do momento que você verificar quais sintomas você tem e o quanto é difícil cada um deles, a gente tem um mapeamento da sua ansiedade. Raquel, mas o que eu vou fazer com isso no final das contas? Você vai começar a entender se a sua ansiedade ela é uma ansiedade natural ou patológica. Por que isso é importante para a gente poder compreender? Para que a gente possa poder manejar a ansiedade. A ansiedade tem cura. Isso é uma coisa importante. A ansiedade tem cura. E você pode sim trabalhar a sua ansiedade. Você pode sim manejar a sua ansiedade. E é isso que eu vou trazer para vocês. Lembrando sempre que isso aqui não substitui terapia. Um grande abraço. Esse foi o vídeo de hoje, começando o nosso trabalho sobre ansiedade. Deixa o seu like, compartilha com os amigos e curte o canal.